Oi, pessoal. Vamos falar então um pouquinho sobre pontos de referência. Os pontos de referência são elementos que podem ser usados para nos localizar nos bairros, nas cidades, no campo onde a gente estiver. Um ponto de referência no nosso dia a dia costuma ser um elemento bem conhecido ou que chama a nossa atenção nos trajetos diários que a gente faz, como uma ponte, um edifício, numa esquina, ou uma placa de sinalização. Cada pessoa ou grupo social tem ou cria os seus próprios pontos de referência, de acordo com os elementos presentes nos lugares que eles vivem, tá? E que são importantes para as pessoas desse grupo. Vamos ver aqui alguns pontos de referência que essas crianças usaram. Olha aqui, ó. Sou a Lara, moro na casa Rosa, em frente à escola. Vamos procurar onde é a escola? Já achou? Olha a casa dela na frente da escola. Sou a Clarice, moro ao lado do banco. Cadê o banco, gente? Vamos procurar o banco. Acharam? Olha a casinha dela ali do lado do banco. Sou o João, moro atrás do posto de saúde. Cadê o posto de saúde? Acharam? Então, olha a casa do João, fica atrás do posto de saúde. O que eles fizeram, então? Eles usaram todos os pontos de referência que eles tinham perto da casa deles. Em várias cidades do Brasil, é possível identificar construções que são verdadeiras marcas culturais nos lugares onde foram construídas. Elas são tão importantes que passam a ser pontos de referências para as pessoas que vivem e que visitam esse lugar. Veja alguns pontos de referência bastante conhecidos no Brasil e que se identificam com a nossa história, com a cultura e com a arquitetura das cidades e dos estados onde eles estão localizados. Nós vamos ver agora algumas imagens. Aqui, ó, a gente tem Museu de Arte de São Paulo, o MASP. Ele é um ponto de referência em São Paulo, na Avenida Paulista. A gente tem o elevador Lacerda, em Salvador, que também é um ponto de referência. Olha aqui, ó, Teatro Amazonas, em Manaus, também é um ponto de referência. Palácio da Alvorada, por exemplo, em Brasília. Ópera do Arame, em Curitiba, também é um ponto de referência. Lago Guaíba, por exemplo, em Porto Alegre. Olha, agora nós vamos conhecer um pouquinho os percursos, tá? Um em Curitiba, no Paraná, e outro em Vitória, no Espírito Santo, onde a marca da contribuição indígena é bem evidente. Neles é possível observar pontos de referência que contam um pouco da história e da cultura daquele lugar. Para a localização de um turista, por exemplo, esses pontos são bem importantes. A gente tem, então, em Curitiba, o trajeto que começa no Largo da Ordem, considerado o berço histórico da cidade. As marcas da contribuição indígena estão localizadas no início do percurso e no fim dele. Então, a gente começa aqui, número 1, e a gente continua, número 2, passeio público, depois Teatro Guaíra, depois Museu das Flores e, por último, onde foi a fundação, então, de Curitiba. Olha só, a gente tem o percurso e depois aqui embaixo tem uma visão de um GPS. Repararam, então, em Vitória, o percurso começa no bairro das Paneleiras de Goiabeira. Esse bairro é muito conhecido, pois é onde trabalham as artesãs que produzem panelas de barro utilizadas na culinária da região e muito procurada por turistas. O saber desenvolvido na confecção artesanal das paneleiras de Goiabeiras é considerada já um patrimônio imaterial. Aqui do lado, eu coloquei para vocês, então, o significado da palavra artesã e o significado da palavra patrimônio imaterial. Olha aqui, pessoal, o trajeto das paneleiras de Goiabeira. Começa no bairro de Goiabeiras, depois ele passa pelo Planetário de Vitória, depois ele vai para o Parque da Cebola, da Pedra da Cebola, depois Praia de Camburi. Tá vendo? Então, é um trajeto, e nesse trajeto a gente tem, então, 4 pontos de referência, tá? E aqui embaixo vocês têm, então, a visão de um GPS. Então, nesse capítulo, vocês estudaram um pouquinho o que são os pontos de referência, tá? Como eles são importantes para a nossa localização. Eles são diferentes de acordo com cada modo de vida dos diferentes grupos sociais.
e como eles são importantes para a nossa localização, principalmente quando não temos a tecnologia nas nossas mãos. Tá? Então, a gente precisa caminhar por um lugar desconhecido. Se você tiver um mapa e souber os pontos de referência, você não se perde, com certeza. Pessoal, então até a nossa próxima aula, tá bom? Eu coloquei então para vocês as referências dessa aula. Tchau!